E aí, você sabe com o que a gente trabalha? Você sabe o que é terapia energética? Você sabe conciliar autoconhecimento com a espiritualidade? Esse é o tema da nossa live de hoje. A gente vai falar um pouquinho do nosso trabalho, de como a gente faz isso. Então, vem para o bate-papo de hoje, que a live tira dúvidas. Vou esperar a Lu pediu aqui para participar, para a gente começar. Ela demora um pouquinho, às vezes. Olá, bom dia, seres de verdade. Que bom ter vocês aqui. Já vamos enviando essa live, né? Esperando o pessoal chegar. Vamos enviar para mais pessoas. Hoje é a live de tira dúvidas, né? Então, para você que tem dúvidas sobre o nosso trabalho, o que é, como é que funciona, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Meu som tá bom? Como é que tá? Tá? Para mim tá ótimo. Então tá bom. Coloquei. Bom dia, Etely. Coloquei o fone hoje para ver se as interferências externas. Hoje eu não tô escutando barulho, não. Então, a gente tenta, né? A gente vai tentando de todas as maneiras, né? Então, desistir jamais. Jamais. Enviando para as pessoas aqui. Então, né, quando a gente fala sobre terapias, né, muita gente acaba tendo dúvida, falando, é isso mesmo que eu preciso? Ai, mas eu Eu acho que sempre. o pessoal tá pedindo, só te interrompendo aqui, falando ao vivo, né? Aproveitando, Ah, o fala. pessoal tá pedindo o link lá no WhatsApp. Ah, só um instantinho. Só um pouquinho, gente. Aqui eu não recebi o link para entrar. Espera um momentinho que a gente já está enviando. A Lorena, a internet dela parou ou foi a minha? Não, é porque eu tenho que mandar o link lá, entendeu? Aí acaba saindo. Ah, você não ligou coisa e parou, entendi. Você quer que eu envie? Agora parou, gente. Vamos esperar um pouquinho a Lorena voltar. Ela está digitando, agora que eu vi aqui, ela está digitando. Se você tem alguma dúvida, então, sobre em relação ao nosso trabalho, já coloca aqui para a gente começar esse nosso bate-papo de quarta-feira. Pronto, voltei. Enviei para as pessoas no grupo. Então, como eu estava falando, né? Quando a gente começa esse trabalho, né, de terapia, que a gente fala para as pessoas, muita gente fala, ai, não sei se eu preciso, já dei conta de tanta coisa na minha vida, acho que eu não preciso dessa ajuda complementar, né? E é isso, são essas dúvidas que a gente veio tirar aqui hoje. É, é, será que é para mim, né? Será que eu vou dar conta de fazer? O que é? O que vocês passam? Como é que faz? Essas são as dúvidas frequentes que a gente recebe, né? Uma Então, assim, sessão só não adianta, né? Tem uma sessão só adianta. exatamente. Cada caso é um caso, né? Como a gente sempre fala aqui, nós somos seres únicos, né? Então, assim, cada caso é analisado separadamente. Então, assim, cada caso tem um propósito da sessão. Tem pessoas que querem fazer só harmonização, né? Quero fazer só harmonização.
harmonização. Tem pessoas que já colocam um tema específico, né? Já eu quero fazer para prosperidade. Por que que não entra dinheiro? Por que que eu não consigo manter o dinheiro perto de mim? Tem pessoas para organização, tem pessoas que é para relacionamento. Tem pessoas, a gente já teve caso de empresas, fazer a harmonização da empresa, né? Que estava uma bagunça, e aí a gente fez para a empresa. Tem caso para. Bem, a gente tem tanta coisa já que, né? Para emagrecimento, a gente já teve também, não consegui emagrecer, o que é que pode ter sido, o que pode ter acontecido. Então a gente vai fazer uma investigação, né? O que acontece é assim, né? Pelo menos, eu tinha esse pensamento, acredito que muitos também tenham, né? A gente acha que tudo é separado. O relacionamento é separado da minha saúde física, que é separado da minha espiritualidade, que é separado do meu lado mãe, que é separado do meu lado filha. Então a gente vai se colocando como se fossem várias caixinhas. Quando a gente coloca a nossa vida em várias caixinhas, a gente acha que a gente só precisa resolver o problema daquela caixa, né? Então, quando a gente só tem que resolver o problema daquela caixa, você fica, como é que eu vou te dizer? Tipo, martelando só naquela caixa. E você não olha o você como um todo. Você não olha como que tudo ali é um conjunto de coisas. Exatamente. Não vai olhar não vai buscar no seu passado para ver se é algo relacionado a lá, né? No passado, se você está repetindo padrões ou não desse passado. Você consegue olhar só no problema atual e só nisso. E quando a gente faz a harmonização, que é feita através da mesa, ou da radiônica, ou da quantiônica, depende do que a gente sentir, mas uma das mesas é essa aqui. E através do pêndulo, né? A gente faz essa harmonização, a gente vai consultando aqui, vai harmonizando todas as áreas, né? A gente não, como a Lorena falou, a gente é um todo. Então, mesmo que você peça, eu quero ver meu lado financeiro, por que que não está prosperando? Por mais que a gente faça só focado nisso, a gente vai olhar, harmonizar todas as outras áreas. Porque a gente precisa que esse todo esteja em harmonia para você conseguir dar esse espaço. Então, às vezes, a pessoa vem com a queixa, vamos continuar aqui da financeira, né? E aí tem alguma coisa lá a ver com pai e mãe no passado. Sei lá, quando você tinha alguma idade, teve algum problema na sua infância que você fala assim, cara, mas não tem nada a ver, né, com o que eu passo hoje, né? Assim, na sua cabeça não tem nada a ver, mas bloqueio energético existiu naquela época, então tem que fazer esse desbloqueio energético daquela época para as coisas começarem a andar. Então, assim, quando a gente fala assim, é uma sessão, é duas, é três, depende, né? Depende, cada caso é um caso. E assim, né? Não existe vilão, né? Na história não existe vilão e não existe herói. Na história real, é você que tem que fazer o seu papel como seu personagem. Quando a gente não tem esse conhecimento dessas terapias energéticas, desse autoconhecimento, a gente sempre tenta encontrar um vilão da história. Então, o exemplo do dinheiro. Eu não tenho dinheiro porque eu tenho que cuidar das minhas filhas, eu não posso trabalhar fora. Eu não tenho dinheiro porque minha mãe e meu pai não eram ricos, não eram milionários e não me deram a herança do dinheiro. Então, quando eu coloco a desculpa no outro, eu sempre estou arrumando um vilão para a história. E entender isso, de que não existe vilão e não existe herói da história, tira um pouco o peso dos outros
E também tira o seu peso de você saber que você é quem realiza a sua vida. É você quem pode mudar também ela. A gente partindo aqui um pouquinho para o autoconhecimento, né? Agora, assim, que a gente também traz isso, porque precisa disso para a gente, além da energia espiritual, energética, a gente traz a parte do autoconhecimento, porque nós acreditamos que tudo está interligado, né? Então a gente precisa fazer a união disso. Se você quiser continuar andando, né? Se você quiser continuar prosperando, evoluindo, é claro que de uma forma ou outra, todo mundo vai evoluir. Todo mundo. Ou muito ou pouco, todo mundo vai evoluir. Aí é a sua vontade. Eu quero evoluir mais rápido. Não, tá bom assim do jeito que tá? Vou pela dor, vou pelo amor? Não importa. Todo mundo está no processo de evolução. Então, assim, a diferença é escolher se você quer continuar sentindo dor ou não, né? Essa é a diferença, é a sutil diferença entre a dor ou não. A dor, Buda já falava, né? A gente falou já aqui em outras lives, o sofrimento é opcional, a dor não. Então, a dor do crescimento, a gente vai ter essa dor. Agora, é opcional você ficar sofrendo. Quanto tempo você vai ficar martelando ali no mesmo processo sem querer ir para frente, sem querer caminhar, né? Então, o sofrimento é opcional, você ficar ali sofrendo, se torturando por algo que você, cara, deixa eu encarar isso como adulto responsável que eu sou hoje, porque a gente não faz live e também não faz tratamento para criança aqui, né? A gente trabalha com adultos ou adolescentes também, a gente já teve casos de adolescentes, mas aí é uma outra linguagem. Aqui no Instagram a gente fala especialmente para você, adulto, que tem responsabilidade e que quer evoluir. E é muito legal a gente falar sobre isso, sobre essa questão do adulto, né? Porque o adulto, a gente duvida, né, das coisas e a gente quer ter certeza de tudo. Será que o que elas estão falando é verdade? Será que isso? Número 1, a partir de hoje, entenda que a vida de adulto é a vida de incertezas. Já começa por aí. Aquela certeza, só criança birrenta que tem. Adulto não tem certeza de nada. E então, por o adulto não ter certeza de nada, é muito importante o adulto se conhecer. Porque só quem pode ter a certeza da vida dele é ele mesmo. A partir do conhecimento, né? Não tem outra. Quando a gente une o conhecimento com a conexão com o divino, vai te trazendo clareza. Você pode estar inseguro ali, naquele momento. Sei lá, tem uma palestra para mim fazer. Vou, não vou, o que eu vou fazer? Tenho medo. Você tá com aquela incerteza, aquela insegurança. Mas a hora que você tá lá, você fala, cara, não podia estar em outro lugar, né? Eu tinha que estar aqui. Esse é o meu lugar. Então, assim, quando a gente consegue fazer essa união e tá totalmente presente, te trazendo responsabilidade pra gente, é isso, né? E voltando um pouquinho, né, do nosso trabalho, é isso que a gente quer, né? Que cada um encontre como a gente encontrou, né? Esse fluir, não escolher ficar no sofrimento, né? Não escolher, vai ter dor, vai ser difícil, não vai ser fácil. Claro que tem nossas sombras, a gente precisa olhar para as nossas sombras, para as nossas incertezas, né? A gente tem que estar todo momento olhando, né? Só que quando você sabe qual é a sua sombra, qual é as suas crenças, isso vai tirando um pouquinho do poder delas, né? Você, cara, entendi já. Eu sinto isso, mas isso não vai me parar. É importante explicar o que é sombra. Porque muita gente não... Assim, eu tô falando muita gente porque eu desconhecia. Antes de trabalhar com terapia, eu realmente desconhecia o que era sombra. Eu sempre acreditava que minha vida era mil maravilhas e que eu brigava com meu marido aleatoriamente, porque ele fez alguma coisa errada. Então, né, vamos explicar e vamos esclarecer o que são as sombras, né? Então, as sombras, quando a gente fala, entre as nossas crenças, entre as nossa raiva, nossa irritação, né? Algo que te faz, no meu caso, eu via, né?
como algo que me tirava do centro, era algo que me puxava para fora. Por exemplo, eu queria fazer alguma coisa e algo me puxava. Então, esse tipo são as sombras que a gente fala, né? A gente usa uma linguagem dos terapeutas, eu acho que isso é muito linguagem de terapeuta, né? A gente fala da luz e da sombra sempre. Quando a gente fala da luz, a gente está falando, se remetendo à espiritualidade. Antigamente, talvez, poderia falar de inferno, né? De coisa ruim. Ah, é o diabo, é o capeta que está me trazendo para as coisas ruins, né? Tipo, essa é a sombra. Só que a sombra, gente, todo mundo tem, pertence a gente. Se a gente não tivesse sombra, a gente estava num plano espiritual, não estava nem aqui falando na internet. Todo mundo tem sombras. Todo mundo tem algo que paralisa. Todo mundo tem algo que te deixa na dúvida se você está certo ou está errado. Todo mundo tem algo que faz você se questionar o será que é isso mesmo? Isso! Essas questões são uma sombra. A luz é amor, é prosperidade, é sabedoria, é caminhos abertos, é abundância. Então, diferenciar o que é sombra e o que é luz faz você ter um caminho de evolução mais fácil. Quando você conhece as suas sombras, você vai entender, quando você conhece o que está te incomodando realmente, você vai entender o sentido da coisa que te paralisa. Quando você visualiza aquilo e você fala, não, tá tudo bem, eu reconheço, vamos supor, eu reconheço que eu não tenho autoconfiança. Quando eu reconheço que eu não tenho autoconfiança em mim, quando eu não confio 100% em mim, eu entendo que eu não dou as caras, por exemplo, no stories, fazendo stories todos os dias, porque eu não tenho autoconfiança em mim. Então, aonde que eu tenho que trabalhar? Dentro da minha autoconfiança. Quando eu não reconheço, por exemplo, que eu sou eu quero que as pessoas me reconheçam como uma profissional boa, uma excelente mãe. Quando eu desejo esse reconhecimento, é porque, na verdade, eu tenho que trabalhar a minha autoconfiança. Então, quando eu falo, ai, fulano não me reconhece, fulano não faz isso para mim, ele não sabe do potencial que eu tenho, é porque eu tenho que trabalhar a minha autoconfiança. E como que trabalha isso? Através de terapia. Se conhecendo, né? Buscando esse autoconhecimento e fazendo esses desbloqueios nessas áreas, né? Porque a gente vai colocando uma energia ali, como a Lorena colocou, né? Da confiança ou do que for, de qual raiz tiver, a gente fala de raiz que aonde tudo começou, né? Qual é a raiz disso? Qual é o sentido disso, né? Qual é o sentido real disso? Porque às vezes, o exemplo lá atrás que a Lorena falou, eu brigo com meu marido, né? E não sei nem o porquê, o motivo real, né? Você acha que é uma coisa, mas no fundo, quando você vai investigar, você vai ver que a raiz é outra coisa totalmente diferente daquilo que você acredita que seja. Talvez você está brigando com ele por algo que ele fez e talvez você queira um pouquinho mais de atenção só, né? Então, assim, só que ao mesmo tempo dessa atenção, quando a gente fala, você não está se dando atenção. Então, assim, será que a culpa é dele, é minha? Como é que funciona isso? Como é que é? Mas na terapia a gente vai fortalecendo isso dentro de você e a gente vai sempre caminhando de forma leve e do que você dá conta, o que os seus mentores, seus guias espirituais nos permite também trabalhar, né? A gente não invade nenhum campo sem a permissão, né? A gente a gente entra na mesma frequência que você para a gente poder limpar. Então, aquilo que você sente, a gente está sentindo na hora do tratamento. Então, a gente sabe, né? O quanto isso é dolorido. O que a Lê falou é perfeito, né? Muitas vezes a gente já visualizou para a pessoa, é como uma amiga. Pensa assim, vamos pensar que eu acho que é bem fácil. Uma amiga chega para você e te conta algo.
parece que aquela solução é muito clara para você. Você fala, ué, faz isso, né? O famoso conselho. Se conselho fosse bom, ninguém dava de graça. É o famoso conselho. Para amiga é muito fácil você dar conselho. E como que é para sua vida você dar esse conselho? Não é mais difícil você dar esse conselho? Sabe por que que é mais difícil? Porque existe uma sombra ali. Uma sombra de que não é simples aquele conselho. Não é uma coisa fácil de você resolver assim, ó, da noite pro dia. Não é. É um padrão que você vem repetindo de comportamento de muito tempo. Você não vai mudar de uma hora para outra. Assim, apenas falando assim, ah, eu quero. Não é. Não é Você não vai, assim. você não vai acessar a luz, né? Antes de enxergar a sombra. Isso a gente fala muito também. É, voltando um pouquinho só, isso é uma lei universal, né? Da dualidade. Luz, sombra, direito, esquerdo, certo, errado. Então, isso é uma lei universal que existe no planeta Terra. Então, assim, não tem jeito de, eu sou só luz. Não, se você fosse só luz, você nem estava aqui. Se você fosse só sombra, também você não estaria aqui. Então, a gente tem isso e a gente tem que saber lidar com isso. E às vezes, quando você tem consciência, tá, para mim sair disso, eu preciso fazer isso. Só que você não consegue dar nem o primeiro passo para realizar aquilo. Na sua cabeça tá claro, né? Ali a resposta parece que tá super clara. Tá, para eu conseguir isso, eu tenho que fazer isso. Só que aí tem algo que te impede. Você fala assim, cara, eu entendi, mas não tô conseguindo ir, não tô conseguindo caminhar, não tô conseguindo ir para frente. Será que não tem alguma coisa que tá te travando? Será que não É tem alguma isso. energia ali, alguma coisa que você está colocando, alguma crença, né? A gente fala muito de crença também. Será que não tem nenhuma crença ali que está te paralisando, está puxando para trás, que precisa ser limpa, que precisa ser olhada com carinho? E isso tudo, gente, que a gente está falando, é tudo com muito carinho. É tudo com muito carinho. É tudo com muito amor. É tudo com muito entendimento de que sim, você é isso. É literalmente a sua verdade. É você enxergar você como verdade. Verdade sobre os seus sentimentos, verdade sobre as suas ações, verdade sobre os seus pensamentos. Porque eu vejo muito na internet as pessoas falando assim: é muito fácil a pessoa falar para você fazer isso, mas você não tem que dar conta de tudo. Mas calma aí. Se você não quiser também dar conta, você não vai fazer nada. Então, assim, não é nem 8 nem 80 na vida. Você E, tem que. Algumas coisas na sua vida vão ser prioridades para você dar conta. Porque vai ser para a sua prioridade. exatamente. E quando a gente fala também, né, em decisão, em tomar uma decisão, as decisões estão baseadas sempre, né, no nosso referencial interno ou externo. Ali, o que é isso, né? Que papo de doido esse negócio, né? Como é que eu tomo uma decisão? A partir do momento que você levanta da cama, você decide, eu vou levantar ou vou dormir mais 5 minutinhos, né? Adoro dormir mais 5. Adoro, adoro. Eu Vou boto, colocar meu celular lá mais 5 minutinhos, vou levantar. eu boto 5 minutos antes para eu acordar na hora certa. Eu falo para minha mãe assim: se acorda mais cedo para se atrasar com calma. Para você atrasar com raiva. Exatamente. Isso é uma decisão, e isso está baseado num referencial que você tem, que é interno ou externo. Ou todo mundo faz, você aprendeu com todo mundo, porque todo mundo faz isso, né? Sim. Você aprendeu, ou talvez dentro de você, lá na sua infância, alguém já tinha colocado isso dentro de você. Minha mãe fazia, eu também faço. Você repete padrão. E é muito engraçado isso, né? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu adoro memes. Eu adoro, adoro. Podem me enviar um monte de memes. Eu adoro. E hoje eu vejo que, assim, muito meme, principalmente relacionado a financeiro, né? Eu com cara de rica, não tendo R$ 1 no bolso e tal. Antigamente, gente, eu juro que eu ria. Eu juro que eu ria. Hoje eu falo assim, é sério que eu quero ter esse padrão de comportamento de achar
que eu sou linda e não posso ter R$ 1 no bolso, sabe? São padrões que, querendo ou não, a nossa sociedade tem. A nossa sociedade tem. Eu não quero repetir esse padrão dessa sociedade. Por que existem pessoas que estão além? Porque tiraram alguns padrões da vida dela. São os pensamentos, né? Os pensamentos geram sentimentos. Tem algo muito mais além que isso, mas aqui para vocês, né, o que a gente vai falar? São crenças que levam a gente a ter pensamentos, de pensamentos a ter sentimentos, e sentimentos geram a nossa ação, que gera depois a nossa reação. Mas enfim. Bom Que dia, pensamento, que tia. tipo de pensamento eu tô tendo para mim ter uma ação condizente com aquilo, né? Porque é tudo um ciclo, né? Então eu tô tendo um pensamento ali fixo, né? Ah, tô rindo desses memes, tô nananã, tô, né? Ai, que legal isso. Ai, sem dinheiro, nananã. O que seu pensamento tá fazendo, né? Tá você fazendo ter uma ação condizente com aquilo. Bom dia, Denise. Saudades também de te ver por aqui nas nossas lives. É verdade, tia. Tem tempo, hein? A gente tá só de olho, hein? Então, é exatamente isso. Só que, assim, quando eu ouvi isso, né? Ah, crença, leva pensamento, que leva sentimento, que leva as ações, não sei o quê. Eu não sei se eu entendia isso, sabe? Perfeitamente. Eu acho que talvez também vocês não entendam. E tá tudo bem não entender agora. Só é importante ouvir, sabe? Quando a gente ouve, você entra para a consciência. É igual que está tudo conectado. Quando a gente fala assim, a frase, tudo está conectado. Você pensa assim, nossa, tudo está conectado? Por quê que está tudo conectado? Se no meu dia a dia eu acho várias coisas aleatórias, sabe? Então, é como se você ouvisse a frase, mas você não assimila a frase que está tudo conectado. Cada pessoa que entra aqui na live, cada pessoa que assiste o nosso conteúdo, é porque precisa. É porque Exato. alguma coisa que a gente fale vai tocar um pouquinho aí. Como toca na gente. Como você acha assim, né? A gente pede a intuição dos nossos mentores antes de entrar aqui na live. Todas as vezes a gente se conecta com nossos mentores antes de entrar aqui para que a gente seja canal divino, para que a gente seja instrumento divino aqui na Terra para passar a informação que vocês precisam. Então, quando isso está conectado, quando a gente se conecta com a nossa espiritualidade, vem aqui e fala, e vocês ouvem, é porque precisa ser ouvido e precisa ser falado. É muito, talvez eu vou trazer uma coisa que acontecia comigo antes de entrar mais profundo, né, nessa área de autoconhecimento, assim, tava mais na espiritualidade, não tanto no autoconhecimento, né? Então era como se eu escutasse algumas coisas e ficassem soltas, né? Tipo, vai ficando ali, você vai armazenando no seu banco de dados ali, você vai armazenando, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E a hora que você junta isso, quando você estuda realmente isso, quando você vai trazendo para a consciência, é como se encaixasse, né? Tipo, nossa, agora eu entendi. Nossa, é isso. Quando a gente faz o mapa de nascimento, geralmente acontece isso com as pessoas, né? Cada um tem uma coisinha ali que já sabe de si. Ah, eu tenho, né? Isso aqui, eu sei que eu sou boa, isso aqui eu preciso melhorar e tal, mas fica tudo solto ali, tudo bagunçado na sua cabeça. A hora que você faz um mapa de nascimento é como se a coisa fizesse assim, tipo, encaixou. Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi para onde eu tenho que ir, o que eu preciso fazer, o que está mais conectado comigo, o que não está tão conectado comigo. Né? É um primeiro passo para isso. Né? É claro que existem outras ferramentas, existem muitas outras coisas, mas é isso que traz, né? É essa sensação que traz, de tipo, encaixou, tá, agora eu entendi perfeitamente. É assim, né? Eu acho que a nossa sociedade foi muito acostumada, talvez, pelo menos para mim, tá? Pode não ser a verdade de todos, a ser ligada à religião, né? Ser ligada
a religião, a ir a um local, a se conectar com Deus naquele local, né? E muitas vezes a gente esquece que a conexão com Deus é a todo momento, o tempo inteiro. Ele não separa, ele não fala assim, não, só lá no templo é que você tem conexão comigo. Quem é que falou isso para você? A conexão com ele é o tempo inteiro. É o tempo inteiro, 24 horas por dia, dormindo, acordado, é essa conexão. E muitas vezes a gente busca a resposta dentro da religião, né? Quando a gente busca as respostas apenas dentro da religião, a gente às vezes se magoa com o outro, porque ali dentro da religião você lida com pessoas, né? Pessoas que também têm suas sombras, também têm seus erros, também têm as suas lutas diárias, né? Quando a gente entra nesse fluxo, não, de só a religião, mas eu fui naquela religião, aquela religião não me deu a resposta que eu queria. Eu fiz isso, fulano não fez, não deu a resposta que eu queria, não aconteceu nada na minha vida. É porque a religião, né, a espiritualidade, né, quando a gente fala religião, a gente fala espiritualidade, porque eu acredito que é uma maneira geral, não é só a religião em si, ela precisa vir conectada junto com o autoconhecimento. Como eu disse antes, tudo está junto, né? Tudo está junto, tudo está conectado. Não adianta só. Quem me conhece sabe que eu vim da meus pais, né? Na verdade, eu fui batizada na Igreja Católica, meu avô era kardecista, né? Dentro da espiritualidade, mas eu me apaixonei pela Umbanda. Então, assim, eu sempre frequentei a religião Umbanda. E dentro da minha religião, eu sempre vi muitas pessoas buscarem a resposta com os guias, buscarem as respostas em consultas. E a resposta interna, cadê? Você não ouve? Sua voz está calada? Sabe? Então, a chave da minha vida foi virando, né? Porque ainda tem muitas chaves a ser viradas e tá tudo bem para mim. Foi virando quando eu descobri que a Lorena não é separada daquela informação daquele guia. A Lorena tem um sentimento quando ele fala algo. Qual é esse sentimento? O que eu estou pensando sobre isso? O que está vibrando, né, dentro de mim? Será que essas palavras que ele falou se encaixa? É como se fosse na Bíblia ali, né? Fala em parábolas, né? Será que às vezes aquilo que está escrito ali, você só porque uma palavrinha falou alguma coisa que te cutucou lá dentro, porque talvez na sua criança alguém tinha te cutucado a respeito dessa palavra, e aí quando você não se conhece, você fala, isso aqui não. Isso aqui não, só por causa do significado de uma palavra, né? Então, às vezes, quando os mentores vêm, né, como a Lorena falou, né, ali te dá algum conselho, te dá alguma coisa, alguma palavra e fala alguma coisinha que você não se conhece, você buga total. Você fala assim, não, isso aí entra em colapso, sua cabeça buga e você fala assim, meu Deus, o que ele falou? Tá doido? Não, isso não é pra mim. Oi, Thay, que saudade! Linda, maravilhosa. Saudade, Thay. Então, é exatamente isso. Assim, a gente ter essa percepção que a verdade ela é interna, gente. A verdade ela é interna, não existe verdade externa. E o nosso trabalho é justamente mostrar isso para você dentro dessa conexão com o seu divino. Quando a gente fala divino, a gente fala sobre a espiritualidade, a gente fala sobre o que você acredita. Lorena, eu não acredito em guia, eu não acredito em nada disso. Eu acredito, sei lá, na força maior, numa força maior. Tá? Como é que tá essa conexão sua com a sua força maior? Você tá ouvindo ela? Ela tá te dizendo. Você tá concluindo o que ela tá dizendo? Sabe?
No sábado, é uma coisa até que eu nem comentei com a Lê. No sábado eu parei para meditar, aí me veio uma intuição, né? Eu falei, vou botar meu celular para gravar, porque o que vier eu vou falar e depois eu ouço, né? E aí fui, botei meu celular para gravar, gravei, e veio muito assim, que isso eu acho que vai servir para quem está ouvindo, né? Teu caminho é cheio de pétalas de rosas. Você sabe qual é o seu caminho. Só que para eu tirar essas pétalas de rosa, eu deixei os espinhos em volta do seu caminho, para que ninguém chegue até você, ninguém te atrapalhe. Então, o espinho está ali, do lado. Só que você só está preocupado em olhar para o espinho do lado. Você não está preocupado nas pétalas que eu botei no seu caminho. Então, é sobre isso. Por que às vezes a gente só está olhando aqueles espinhos ali do lado, botando aqueles bloqueios ali do lado, e esquecendo de olhar para o nosso caminho que a gente já sabe qual é. Que todo mundo já sabe qual é. Tem alguém te protegendo ali, né? Já tem alguém que te protegeu, que te olhou, que cuidou e colocou pétalas no seu caminho para você caminhar e você tá prestando atenção se alguém vai invadir o seu caminho, né? Entendeu? É lindo isso, né? Chega até a arrepiar quando a gente recebe essas mensagens para trazer para dentro da gente, né? Nosso consciente. Gente, é só você olhar e cuidar de você. Olha com amor, olha com carinho, para de se punir, né? O quanto a gente se pune, o quanto a gente aprendeu a se punir mesmo, né? A olhar o entorno da gente com punição. Ai, o que eu faço? Talvez você fez uma coisinha assim, lá ruim, né? E uma coisa muito boa, você fica se punindo por algo tão pequenininho que você fez, né? Então, será que isso está certo? Será que a gente aprendeu da maneira certa? Será que, né? E tá tudo bem, gente. A gente está aqui para ressignificar, né? Ressignificar a todo momento. A partir de hoje, você tem o entendimento, a compreensão. Você é adulto, você é responsável por si. Lá no passado, enquanto você era criança, o que você recebeu, você não tinha falar, é certo, é errado, sim, não, né? Não tinha como falar nada. Mas hoje você tem e pode ressignificar tudo isso que existe dentro de você. Basta você querer, né? Muitas pessoas não querem se olhar, né? Eu prefiro não ter consciência sobre isso. Preferia quando eu não sabia disso. Quantas pessoas que às vezes a gente conversa e vai numa conversa mais profunda, assim, para ela se olhar e falar, eu preferia não saber disso. Eu já me conheço. Eu já me conheço. Já me conheço também, a gente escuta bastante. Aí você pergunta, ou já me conhece assim, aí você pergunta assim, que flor que você gosta? Que cor? Coisa simples, tá? Eu já me conheço, aí você pergunta assim, mas qual que é a sua cor preferida? Sua flor? Que tipo de carro você deseja? Tipo, coisa assim, tipo de carro você deseja? Grande, pequeno, esportivo, moto? E por que você gosta disso? Você sabe por quê? Você gosta de calor, de frio? Por que você gosta? Não, e essa do carro é muito bom. Essa do carro é muito bom. A gente descobre várias crenças só na do carro. Porque é assim, né? Carro, quando eu olho um Porsche, eu falo assim, pô, é um Porsche. Mas ao mesmo tempo que eu falo isso, meu mental fala assim, não, mas você não pode ter um Porsche. Assim, é automático, é automático. Não, mas você tem uma família, você precisa de um carro que caiba a sua família. Aí você, não, na verdade eu não quero um Porsche. Ué, gente, é só escolher, é rápido. Mas por que a gente já tem esse bloqueio, né? Não, eu quero um vermelho. Eu gosto de carro vermelho. Não, mas vermelho suja muito. Vermelho, não é? Não é assim? Chama atenção. Chama atenção demais. Onde eu colocar, todo mundo vai saber que eu tô lá, né? Sabe? Então, daí você já vê as crenças, cara. Aí você fala assim, claro que o universo não vai dar, filho. Não vai.
Porque tu tá dando um monte de problema antes da solução. Antes de acontecer, você já coloca ali um monte de problemas, né? E isso a gente só vai saber e olhar que a gente está fazendo isso e ter consciência disso a hora que a gente se observa, né? A gente tira ali e coloca como observador mesmo. A gente fala que a mente não é a nossa consciência, né? Nossa consciência é divina. Então, quando você conecta com o seu eu sagrado, essa consciência não está no seu corpo. É isso que você leva, né? Quando você morrer. A única certeza que a gente tem é da morte. Então, quando você morre, é isso que você leva, a sua consciência, o que você fez, o que você acredita, acredito que isso é certo, acredito que isso é errado. É isso que a gente leva. E aí tá tudo ali, as informações. Então, quando você para, a sua consciência observa isso tudo que está acontecendo ao seu redor, e sua mente ali, né, mandando informação, igual a Lorena falou, né, o tempo todo, não, isso não dá, isso não dá. Não vai caber toda a sua família. E quando você for viajar com sua família, o que você vai fazer com eles? Você vai levar as meninas para a escola com esse carro? Que jeito? Não, não, e ainda tem assim, né? Ai, não, mas eu só posso ter um carro, eu não posso ter vários. Ainda tem isso. É sobre isso, gente. É sobre isso. Assim, são conversas que você vai tendo e que você vai vendo. Ontem mesmo, eu estava falando com a Lê, no tratamento que a gente teve ontem. Gente, eu descobri uma crença que eu tenho, que eu falei, meu Deus do céu, eu nunca pensei sobre isso. Eu nunca tinha pensado. Então, para você ver, eu estou tratando o outro, mas eu também tenho as minhas crenças. Mas o outro conseguiu verbalizar o que eu não verbalizo. Para mim mesmo. Não consegui nem enxergar, né, a respeito daquilo. E, e acontece muito, né? Então, quando a gente está numa consulta, numa sessão, a gente vai trazendo esse tipo de clareza para você, né? A gente vai te fazendo alguns questionamentos para você ir se percebendo, para você entrar nesse fluxo de se encontrar e fazer isso sozinho, sem nossa ajuda. Nossa intenção num tratamento não é de você ficar dependente, né? Ai, preciso. Não precisa. É você ir lá e resolver os seus BOs, né? De você saber o que precisa fazer, né? A pessoa às vezes, colocar aqui, brigo porque eu gostaria, com meu marido, porque eu gostaria de morar num apartamento e não numa casa. Meu marido gosta de casa. Aí, às vezes você tá brigando por outra coisa, uma coisa nada a ver com aquilo, e você nem percebeu que no seu inconsciente você tá brigando por isso. Uma coisa assim, tão simples, porque você não gostaria de morar numa casa e sim num apartamento. Né? Então, É. assim, pequenas observações. O que você gosta? O que é importante para você? O que você gosta de fazer realmente? Eu gosto muito, assim, de fazer perguntas tipo: se você tivesse todo o dinheiro do mundo, o que você faria nesse momento? Se você soubesse que você está doente, né? Você tem alguns meses de vida, o que você gostaria de fazer? São perguntas, assim, básicas, básicas, mas que no dia a dia a gente não para pensar, a gente não para fazer realmente. Por que que as pessoas, né, quando estão doentes, elas procuram realizar aquilo que elas realmente desejam? E no dia a dia você tá ali brigando por coisas banais, né? E você esquece sobre o que você deseja. E a gente está falando, né? Ah, se eu, a maioria, assim, né? Se eu morresse daqui, eu ia pegar tudo e ia viajar. Será que você não consegue incluir uma viagem pelo menos uma vez por ano? Será que você não consegue colocar pelo menos um final de semana, né? Sair para ficar tranquilo? Será que você não consegue incluir algo daquilo que você realmente deseja, aquilo que está na sua alma, né? Que você almeja, incluir na sua rotina do seu dia a dia ou do seu ano? Tem até uma música, né? O que você faria se só te restasse um dia, né? Se o mundo fosse acabar, o que você faria? Muita gente fala assim, ai, eu ficaria agarradinho com a minha família, né? Estilo Titanic, né? No filme Titanic teve aquela família inteira que ficou agarradinho. Era isso que você faria. Cara, então por que tu não faz isso todos os dias? Tem gente
assim, eu venderia tudo. Tá, o que que esse vender tudo está querendo te dizer? Será que esse vender tudo não está querendo te dizer algo que talvez você não precise de muito? Talvez para você não seja importante muita coisa e talvez, né, eu visitaria mais minha família e não ficaria tão apegada, sei lá, ao dinheiro, sei lá, não sei, a gente está só supondo aqui, né? Então, é prestar atenção no que realmente importa para você. Eu queria deixar a minha família mais confortável. Então, O que que é busque fazer pequenas conforto? atitudes que te geram esse sentimento, porque na verdade é o sentimento ali que está por trás daquilo tudo, né? Não, e o que é conforto, né? Eu quero minha família confortável. O que que é conforto? Número um, o que que é conforto para você? O que que é conforto para as pessoas da sua família? Porque o que é conforto para você não é conforto para as pessoas da sua família. E isso, gente, é muito incrível como dentro de um relacionamento não se é falado sobre essas coisas. Um pensa de uma maneira diferente, completamente diferente do outro. As brigas são geradas por falta de conversa, por falta de um ouvir. Entendeu o quanto de complexo é isso? De tudo, né? Por exemplo, até profissional. Às vezes o chefe está achando que você está querendo ganhar mais e você não está querendo ganhar mais, você está querendo reconhecimento. É exatamente isso. O quanto que você se percebe, né? Quanto que você para realmente para olhar para dentro de você, o quanto você se dedica a perceber até o sentimento, né? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho aqui de sentimento, porque no nosso início, talvez a gente não tinha, nem parava, né, para sentir o que que a gente estava, acessando ali realmente. A gente achava que era uma coisa normal, né? Como a Lorena falou ali, a Lorena veio mais da espiritualidade, depois juntou o autoconhecimento. Eu sempre eu acho que eu vim mais do autoconhecimento e depois fui buscar mais a espiritualidade. Então, assim, que é, né? O que é esse sentimento que você está tendo? O que é que dentro de você está querendo falar? Será que aquelas borboletas no estômago significa o que para você? Um quentinho no coração, que a gente sempre fala aqui, quando você sente um quentinho no coração. Você já sentiu esse quentinho no coração? Quando a gente faz uma visualização, você já teve essa conexão com o seu sagrado, que dá vontade de você chorar e rir, e você não sabe nem explicar o que é aquilo, o que está sendo invadido dentro de você, é uma sensação maravilhosa. Você já sentiu isso? Você já parou, se permitiu ter esse tipo de sentimento, acessar isso? Ou quando acontece alguma coisa, ou vai acontecer alguma coisa, né? Para as pessoas que são mais sensitivas, geralmente elas têm um desconforto, mas elas não sabem explicar o porquê. Começa a mapear isso dentro de você, começa a fazer esse mapeamento. O que é que será? O que está passando aqui? Peraí, deixa eu me observar. Deixa eu. Dentro da psicologia, né, eu já ouvi muito sobre a palavra gatilho, né? Na psicologia eles falam muito sobre gatilho, né? Que é aquilo dali, qual gatilho que você teve? No começo é difícil você perceber qual foi o gatilho para aquilo. No começo é difícil, mas com treino você consegue. Ou até achar a raiz, né? Porque assim, quando a gente está sozinha, é mais eu acho, tá? Para minha experiência, para mim, é mais difícil você achar a raiz, né? Hoje eu converso muito com a Lorena, então assim, uma ajuda a outra e será que não é? Até hoje, gente, não é fácil, não é uma coisa assim, você sabe, você sente tudo. Tem coisa que já está muito clara e que a gente já não repete e que a gente já tem um entendimento, mas tem coisas ainda que a gente está vivendo, né? Tem coisas que a gente vai acessando para ser limpada, para ser desbloqueado. Então, assim, tem coisas que uma manda mensagem para outra, tá acontecendo isso e isso comigo, eu não sei o que é. Não, Não tô sabendo e a gente, lidar com isso. e a gente também lida com outras terapeutas também, né? A gente também faz outros tipos de tratamento também com outras terapeutas. E dentro do nosso trabalho, se a gente vê, né, que o caminho até aqui a gente, né, foi com você. A partir de agora você faz isso.
vai para esse caminho que vai dar certo, porque a gente já percorreu esse processo, né? A gente já fez esse caminho. É por isso que a gente fala aqui no Instagram para você que está começando, que está entrando no autoconhecimento, que está vendo que as coisas não é só comer, dormir e cagar, né? Vamos falar assim, que, né? Eu tô sentindo que tem algo mais e eu tô cansada disso tudo, eu tô cansada de brigar, eu tô cansada de ter crise de estresse, de nervoso, porque, né, de explodir. Eu já falei aqui em live, para quem, né, eu tinha muito acesso de explosão, sou de Áries, então é fogo, então para mim explodir é 2 segundos, era, né? Hoje eu já me conheço, é um pouquinho mais difícil, né? Mas também não tanto. Então, assim, quando a gente vai buscar isso, é porque você já às vezes está no limite, mas será que eu preciso entrar no meu limite? Será que eu preciso, né, tá lá no fundo do poço para ir buscar ajuda? Gente, não precisa. Não precisa estar lá no fundo do poço para você pedir ajuda, para pedir orientação. Vai conversar com alguém que já passou por isso. E olha o que a pessoa faz, vê se a pessoa vive isso, né? O que ela está falando. Porque aqui na internet a gente sabe que muitas pessoas que vêm falar aqui não vivem isso. Por que a pessoa às vezes não mostra no Instagram sua rotina, ou não mostra alguma coisa? Porque talvez ela não viva isso. Ela não vive o que ela fala. Então, assim, conheça, vai ter um terapeuta, o que for, gente, qualquer profissional, profissional médico, profissional da área de saúde, qualquer coisa que você for buscar, veja se a pessoa vive aquilo que ela fala. Veja. Ah, tá. A Letícia e a Lorena estão falando aqui para mim que elas fazem isso, que elas fazem nos outros. Será que elas fazem nela mesma? Será que elas meditam realmente? Será que elas buscam essa conexão? Será que elas vão em busca do autoconhecimento? A Lorena mesmo antes de ontem, fez um tratamento com outra profissional. Chegou num ponto que ela falou, preciso ver além disso. Então, buscou a ajuda de outra profissional, sabe? Então, assim, a gente sempre está fazendo esse processo para a gente poder trazer aqui para vocês mais conhecimento de uma forma mais resumida possível, né? Porque a gente já passou por isso, a gente sabe quantos anos que a gente está em busca disso, e fazendo, e buscando, e indo, e parando. Gente, é muito, a gente fala, o momento nosso presente é muito alto e baixo, né? Às vezes a gente está lá no alto, tá tudo bem, e depois a gente cai, e vai, né? No curto prazo, mas a longo prazo, será que eu não estou evoluindo? Nossa, se eu olhar 5 anos atrás, ou um ano, para mim, no meu caso, começo do ano, né? A gente vai fazer um ano que a gente está fazendo live aqui para vocês. Se a gente olhar um ano atrás de agora, o quanto que a gente já evoluiu. Mas a gente teve os nossos altos e baixos o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está em alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. E a gente está harmonizando. Não, isso eu sei que eu preciso fazer agora. Eu preciso harmonizar isso. Então, vamos lá, vamos fazer, né? Vamos realizar, não é ficar parada, é ir para ação realmente. Quando a gente faz o tratamento, a gente passa algumas orientações, né? Então, a gente faz a consulta na mesa e, às vezes, a gente passa algumas orientações que a pessoa precisa realizar. E aí, a gente pergunta depois, né? Conseguiu fazer? Como é que você tá? Às vezes, vocês veem até a gente repostando aqui, né? A pessoa fez e gravou um stories fazendo, ou, né? Realizando aquilo que foi orientado para ela fazer. Então, assim, você está andando? Você está fazendo a sua parte? Você está indo? Está caminhando ou você está parada, Deus do Alá, deixando Deus que sabe, né? Porque muitas pessoas buscam, eu preciso buscar porque, né, preciso de Deus. Mas e aí, você está fazendo a sua parte? Qual é a sua parte nisso? Eu escutei uma história e vou contar para vocês que eu acho que é, assim, é importante, né? O cara tinha um terreno, era dono de um terreno, e o vizinho dele chegou e viu e falou, nossa, mas seu terreno vive limpo, né? Sempre tá limpo, bem cuidado o seu terreno e tal, né? Nossa, Nossa, como Deus te... Como é que ele falou? Como Deus é bom para você, né? Como Deus faz as coisas para você, não sei o quê. Aí o outro olhou assim, sim, Deus é muito bom. Ele me deu o terreno assim, eu conquistei, me fez eu conquistar. Mas se eu não partir para ação, né? Se eu deixar Deus cuidar desse terreno que ele já me forneceu, vai virar o quê? Se você deixar aquele terreno sem cuidar? Tipo, você tem que fazer a sua parte também, né?
Você tem que ir lá limpar, você tem que partir para a ação. Então, eu quero melhorar. Será que você quer? Será que você quer partir para a ação? É fácil? Às vezes é fácil, às vezes não. Às vezes E a vai ser gente, leve, às vezes não. e a gente fala, a sessão começa quando a sessão termina. Quando você faz a sessão, você tá ali, você tá mais leve e tal. Mas a sessão real só vai começar quando você terminou. Por quê? Tudo que foi falado ali, todos os desbloqueios energéticos que tiveram, todas as percepções que você teve, elas vão reverberar depois. E às vezes você quer aquele resultado rápido. Ah, eu quero aquele resultado para ontem. Mas será que você está preparado para ontem? Esse resultado? Então, é preciso tudo no seu tempo e na sua hora, mas com sua ação. E a gente fala, né? É crescimento, evolução. Será que você sustenta aquilo que você deseja? Né? Será que você sustenta permanecer com aquilo? Né? Deus pode te dar, mas será que você sustenta? Será que você vai igual na história? Será que você vai conseguir manter esse terreno limpo? E a gente volta a falar o que a gente falou lá no começo, assim. Para cada atendimento vai ser diferente. Para cada atendimento vai vir alguma coisa diferente. Porque como a gente não tem consciência sobre todas as coisas, a vida está aí, está acontecendo. A vida está acontecendo. E para cada um ela acontece de uma maneira. Então, o nosso tratamento também para cada um é feito de uma maneira. Exatamente. Aí a gente vai muito do nosso sentir, né? O que a gente está sentindo, o que a gente está intuindo, que os nossos mestres, nossos guias, em conexão com o seu, porque é sobre você, não é sobre a gente, né? Tá falando ali naquele momento que precisa ser feito, que precisa ser falado. E quando a gente fala do nosso trabalho, que é terapeuta energética e espiritual e autoconhecimento, então, assim, são essas três áreas que a gente, né, entra, para você, mas ficou muito confuso. Cara, se ficou confuso, vem e faça um. Eu tenho certeza absoluta, né? Eu e a Lorena, eu tenho certeza, bato no peito e falo, cara, a gente garante. Vem com a gente que a gente garante que a gente está fazendo. Eu Não, tenho certeza que você vai começar a entrar em movimento. É verdade. Eu tenho pessoas que falam assim, eu não sei o que vocês fazem, mas o que vocês fazem é bom. É literalmente isso. Eu não sei o que vocês fazem. Por quê? Sabe por que você não sabe o que a gente faz? Porque para cada um vai ser único. Então não tem como realmente você saber. Porque não depende de nós. A gente depende de você e dos mentores. Entende? Realmente, cada atendimento vai ser único. Você não vai saber o que a gente vai fazer. Mas você tem certeza que você vai encontrar a sua verdade ali. Tem horas que a gente fala assim, a gente vai fazer a mesa e tal. Aí chega na hora, a intuição fala assim, não, faz tal ferramenta ou faz outra coisa. Ok? Ou faz isso e mais isso. Então, assim, a gente fala assim, nosso tratamento geralmente tem duração de 2 horas. Mas às vezes, se a gente é intuído ali, né? Não, precisa fazer mais tratamento, precisa fazer outro. Cara, a gente vai fazer, porque né, a gente é over delivery, né? A gente é entrega, tá precisando? Vamos fazer. Se veio para nossa intuição, para a gente que precisa ser realizado aquilo, para você começar a andar, para você começar a conseguir agir, desbloquear a área que você quer, a gente vai fazer. E isso acontece muito assim, né? Quando eu dou a devolutiva do reiki, né? Quando eu faço reiki e depois eu vou falando para as pessoas o feedback daquele reiki enviado. E muitas vezes as pessoas falam assim: eu sempre, todas as vezes que eu dou o feedback do reiki, eu falo sobre a sessão individual. Por quê? Que é como eu falei. É único, é você. Então, eu sempre dou esse recado da sessão individual que é diferenciado. Mas, às vezes, a pessoa fala, eu não consigo, eu não posso, não sei o quê. Eu vejo que a pessoa tá ali dando uma desculpa para ela mesma, porque não é para mim, é para ela. A vida que vai
que ela tá dando desculpa é a dela, não é a minha, eu sempre passo alguma orientação que ela possa fazer de uma forma mais básica. Às vezes uma meditação, às vezes um mantra, às vezes só assistir a nossa live. Assim, eu vou falando porque eu sinto que aquela pessoa ainda não está preparada para aquele momento de receber. Mas, muitas vezes, até o que eu falo, ela não faz. Então, como é que ela quer que a vida dela mude? Ela não quer de verdade que a vida dela mude. Ela Ela quer não que o quer outro sentir. faça para ela, né? Mas não ela entrar em ação para fazer aquilo. Então, assim, enquanto você está preparada realmente para bater no peito e falar, eu sou responsável pela minha vida. Eu, eu quero melhorar, eu vou melhorar. Né? O quanto você olha no espelho e enxerga isso dentro de você. Porque quando a gente tem um propósito, quando a gente tem uma vontade, você vai dar um jeito. Eu tenho certeza. Não é dinheiro, não é tempo, não é desculpa esfarrapada de ai, é porque, cara, tem alguma coisa te prendendo. Você quer olhar para isso ou não? Você vai demorar mais quanto tempo? Você vai olhar com amor ou você vai deixar a dor bater aí e piorar a situação? O que você vai fazer? Vai parar de ir no barzinho e gastar R$ 50 todo 3 vezes por semana? Ou você vai querer se conhecer, entrar para dentro e ver o que tá acontecendo? Ou você vai ficar, né? A gente fala né, com bebida, né? Anestesiado. Vai continuar anestesiado na vida? Se quiser, tá ótimo. Mas eu tenho certeza que quem tá aqui e tá escutando isso é que já tá cansado disso. Tá cansado de só comer, dormir, né? Tá cansado. Então, assim, olha, se percebe, tem tanta coisa. Ai, não posso pagar, tá? Ok. Vai buscar alguma coisa gratuita, as nossas lives mesmo, vai assistir as lives, vai assistir o conteúdo. Tá com alguma dúvida? Ai, fiquei com dúvida a respeito disso. Manda um direct, conversa, sabe? Ai, não vou. Ai, você nem vai me responder. Será? Né? Então, assim, a pessoa nem tentar entrar em ação, ela não quer, não se permite, né? Não quer olhar para isso. E como a gente falou, a dor, né? Vai existir a dor. Sofrimento é opcional. Você querer ficar sofrendo ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, semanas, né? Ontem eu até falei para a Lorena, eu falei assim, ó, faz horas que eu sei disso, né? Eu falei, porque eu já nem sei há quanto tempo isso que existe dentro de mim. Então, assim, faz horas. Quantas horas você vai querer ter isso dentro de você, né? Depende de você. Quer olhar? Quer continuar na mesma? Pois bem, fica. A vida é tua, não é minha, né? É exatamente isso. Quer mudar? Você. Ah, eu desejo a mudança, eu almejo a mudança. Será? Será que você está preparado para sustentar? Cada um não tem aquela frase, cada um sabe onde o calo aperta. É cada um sabe onde o calo aperta. Literalmente. Literalmente. Tá preparado para pagar o preço, né? Porque a vida de adulto é Tá? isso, é pagar Então, preço. tá preparado para mudar de sapato? Né? Cada um sabe onde o calo aperta. Pô, tu tá usando aquele sapato ainda por quê, querida? Troca um sapato. Sapato de criança ainda, né? Tá lá com o sapato de criança ali apertando os dedos e não quero mudar. Aqui eu não quero sair. Do meu confortinho eu não quero. Nossa, mas meu amigo, né? Nossa, como ele prosperou. Nossa, como ele tá bem de vida. Nossa, né? Tipo, vai olhando. Meu Deus do céu, ele tá tão bem. Cara, olha, né? A gente fala quem admira para, né? Não, Quem 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 compara, admira para. Quem mira. admira, Quem mira. compara para, quem admira mira, né? Então, assim, mira nele. Cara, o que ele tá fazendo? Meu Deus, o que ele fez? Deixa eu perguntar, o que ele tá fazendo? Como é que ele tá? Porque, nossa, quando eu conheci ele era de um jeito, agora parece que ele tá tão mais jovem, né? Tão mais bonito, parece que tá. Nossa, as coisas parecem que tá acontecendo para ele. Chega e pergunta, cara, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Né? Me fala, porque eu tô curiosa. Meu Deus, e aí? E, Você vai encarar? Vai encarar o que ele tá passando? Vai encarar fazer? e é como eu já falei aqui várias vezes, e eu gosto muito de repetir. Como tudo está conectado, como tudo está junto, não tem sentido só eu buscar a minha evolução.
Não tem. Não tem. Então, por isso, essa é a nossa missão. A nossa missão é que você venha com a gente. Entre nessa jornada. Entre nessa jornada do leve, do amor, da sabedoria, da prosperidade. E prosperidade é tudo, tá? A gente não busca só prosperidade financeira, prosperidade em todas as áreas. Prosperidade financeira, quem é próspero só no financeiro não é próspero, né? Então, se você deseja, se você sente isso dentro de você, né? Quer essa busca, eu quero essa mudança, cara, tá ruim, tem algo incomodando dentro, não tá legal. Você sabe, você já sentiu. Você precisa se permitir, né? É diferente. Você já sentiu que algo não tá bom, que algo não tá legal, que você precisa dar mais um passo. O que você tá esperando? Cair de cama? Porque aí vem pro físico, né? Quando a Lorena fala lá no reiki que tá desarmonizado, é porque alguma coisa não tá legal. Então, assim, tem algum sinal ali que já tá, olha. Aí Não, depois a pessoa fala assim, não, e a pessoa ainda fala assim, não, mas eu tô tão bem, nossa, essa semana eu tava tão bem. Aí eu penso assim, gente, a pessoa tá botando uma máscara. Ela tá botando uma máscara nela mesma. Nela mesmo. Ela não tá querendo ver. que não tem como, né? Algo te incomodou, alguma coisa você fez, né, pra estar desalinhado. E tá tudo bem desalinhar e voltar, né, gente? A gente, né, é o tempo inteiro. O dia tá acontecendo, a vida, você tá vivendo a vida, não tem jeito. Mas e aí? Quanto tempo eu vou querer? Ah, semana passada, a Lorena mandou feedback e deu desalinhado. Essa semana, porra, de novo. Aí outra semana, de De novo. novo. Aí a pessoa, não, tá tudo certo, tá tudo ótimo. Então para de colocar o nome na porra do reiki, né? Porque eu já tô assim, nesse nível já. Então, se tá tudo bem, você tá colocando Sim. é porque alguma coisa você tá sentindo. Que é Ninguém bota preciso fazer. aleatoriamente, né? Ninguém coloca aleatoriamente. Ninguém. Tem E alguma assim, área né? da sua vida que você tá querendo esconder, que é justamente o que a Lorena falou, você tá querendo colocar a máscara. Que área é essa que você tá colocando a máscara e não tá querendo enxergar? É. E assim, como eu tenho a motivação, que é a motivação do humanitarismo, né? De ajudar pessoas, eu me motiva isso, eu gosto disso, de estar com pessoas, é o que eu falo, que não tem fundamento eu querer algo e não ajudar outra pessoa. Então, mande mensagem, vamos conversar, bater um papo. Eu gosto disso. Não vai ser pesado para mim, entende? Vai ser sempre leve. A Paula botou aqui, a Lê tá bem ariana hoje. Essa é a essência dela, sabe? A essência Olha. dela é essa. Não tem como ela mudar sobre isso. Ela até estava falando, eu acho que às vezes é sobre isso. É igual a mim. Eu sou aquariana, né? Aquariana é ar. E o que o ar faz? O ar, ele entra e ele expande. Para ele não existe local fechado. Tem uma frestazinha, ele entra. E eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Eu reconheço que eu sou essa pessoa. Eu reconheço que às vezes as pessoas me mandam mensagem e eu vou entrando. Eu vou entrando na vida dela. Eu vou entrando sem medo de ser feliz. Só que as pessoas, às vezes, não estão preparadas ainda para dar essa abertura, né? E a pessoa quer fechar. E aí eu tento abrir, entendeu? Mas você pode ter certeza que quando você me mandar a mensagem, eu vou tentar te responder da melhor forma, com o maior carinho, com o maior amor. Como a Lê também, esse jeito de falar é sempre com carinho e com amor. Mas às vezes eu sou uma dessas, tá? Eu preciso, às vezes, de uns tapa na cara. Porque se eu não tivesse tapa na cara, né? Tapa na cara que eu digo é de jeito de Com falar. carinho? Se eu não, com carinho, um tapa com carinho, eu não ando.
E como a Lorena falou, né? Ela de ar. Então, assim, a Lorena fica muito mais no atendimento, é saber o seu lugar, né? Tipo, quem precisa, né? Quem vai para atendimento? Quem vai? Atendimento que eu falo é conversar com vocês. A Lorena faz muito mais isso do que eu. Porque eu sou faca na caveira, realmente. Eu sou ariana com ascendente em Áries. E meu mapa numerológico também é muita liderança, é muito negócio, é muito empresarial. Então, eu sou muito. Quando as pessoas me falam assim, cara, eu te vejo muito grande, não sei o quê, antes eu ficava assustada, eu falava, nossa, não quero isso, não aceito isso. Hoje, eu adoro, É, porque é isso, eu sou isso, não tem jeito. Se eu querer mudar, se eu querer ser florzinha, amorzinho, eu vou entrar em dor. E eu não tô afim de entrar em dor, porque eu sou isso, né? Nos nossos atendimentos, claro que a gente está ali com os guias, com os nossos mentores, né? Eu tô mais harmonizada e tô mais tranquilinha, assim. Então aqui eu sou mais ríspida nos atendimentos, eu sou mais tranquilinha, tá, gente? Não se preocupa, mas se precisar dar um schlep ali na cara, vai receber. Se eu tiver recebendo mensagem para dar, com certeza eu vou dar. Não duvide. verdade. É isso. Mas assim, essa segurança, ela vem do nosso conhecimento, né? Essa segurança é igual as pessoas. Foi essa semana, né? Eu fui no shopping, aí eu entrei numa loja com a minha filha queria comprar uma coisa, e aí eu calma, né? Quieta e tal. Aí a vendedora falou assim: Nossa, mas você é tão calma. Nunca vi uma mãe assim tão calma deixar ela escolher do jeito dela. Aí eu fiquei pensando, gente, mas eu não sou calma assim, não, né? Porque aí você entra em conflito, né? Você entra em um É, conflito interno. Eu não sou tão calma assim, não. Calma aí. E várias pessoas falam isso pra mim. Então, será que realmente eu não sou? Aí entra aquele, né? O que que eu sou? O que que eu não sou? Não, calma aí. A minha verdade é, eu sou calma até um certo ponto. Eu tenho meu limite. Então, ai não, eu tenho que ser calmo o tempo inteiro? Não. Algumas vezes você vai ver, eu não tiro porrada e bomba. Por quê? Existe o limite daquilo, né? Existe o limite. Quando você se conhece, você sabe qual é o seu limite. é o saber flutuar também, né? A gente já falou aqui, né? As mulheres têm fases, né? Então, assim, realmente a música Mulheres de Fases, né? Então, assim, as mulheres têm fases, e você saber, às vezes, flutuar, onde que você precisa flutuar, onde você precisa trazer mais harmonia, onde você precisa trazer mais segurança, isso é muito importante para o feminino, tá, gente? A gente vai começar também a falar, trazer mais aqui sobre o feminino para vocês, e isso é muito importante, vocês desenvolverem o feminino de vocês, o quanto é importante. A mulher é dentro, né? Então, assim, a mulher, quando recebe, ela precisa fazer o lar, a harmonia, a organização, né? O homem é para fora. Então, observe, se a gente tem fases, eu preciso saber flutuar por essas fases, né? Eu preciso me conhecer para eu conseguir trazer isso. Como eu falei, nos atendimentos, né? Quem já se tratou comigo, com a gente aqui, pode falar, não, essa Letícia não é a mesma do atendimento. E não é, porque lá eu preciso ser, eu estou no meu momento curadora, né? Eu estou no meu momento de escuta ativa, eu estou ali para curar, né? Então é diferente essa energia. Mas aqui não, aqui eu posso trazer a essência. Aqui eu posso, né, falar com vocês. Então é saber essa flutuação, o que que eu faço, qual momento é o quê? Será que eu não estou fazendo também para fora aquilo, para fora de casa, o que eu precisava estar sendo dentro de casa? Em que momento que eu tenho que trazer cada um? Essa coisa que a Ali estava falando, né, sobre o feminino, né, e me fez lembrar da minha terapia dessa semana. Quando eu comecei o autoconhecimento, né, como eu falei sobre a questão da espiritualidade, a primeira coisa que eu fiz do autoconhecimento foi esse lado feminino. E, e foi engraçado, né? Porque nem eu sei por que eu busquei aquilo. Eu só busquei. Eu só fui, só fiz o curso, só dei as caras, só fui de cabeça.
Só que depois, como eu achava que tudo era uma caixa, né? Eu guardei ali dentro de uma caixa e fui fazer outras coisas. E dentro de uma das formações que foi de analista, eu nunca esqueci, né? Teve uma pessoa que me olhou e falou assim: Nossa, eu preciso que você me ajude com o meu lado feminino. Aí eu falei, olhei para ela, né? Tipo, eu falei, nossa, mas eu nunca ninguém falou isso para mim. Aí ela falou assim: Não, você tem algo com o feminino que é surpreendente. Eu lembro que eu comecei a chorar, lembra, Lê? Aí eu comecei a chorar e eu falei assim. Aí, Letícia, por que você tá chorando? Aí eu falei, porque há uns anos atrás eu fiz um curso sobre isso e guardei na gaveta. E Não, e hoje, nem eu sabia, né? Na época, acho que nem eu sabia que tinha feito. nem a Lê sabia. E dentro da terapia que eu fiz essa semana, a pessoa não me conhecia. Eu fui fazer a terapia com uma pessoa que não me conhecia, nunca ouviu falar, nunca nem viu foto minha. Ela virou para mim e falou: Você tem um trabalho grande com o feminino, você precisa ajudar mulheres. Aí eu falei: Meu Deus, como? Se eu já sabia disso lá, por que eu não continuei, né? Mas é porque a vida é assim, a gente precisa, às vezes, né, de curvas. E como a Lorena falou, né? Ela começou a chorar. O que que é esse choro, né? Quando vem a certeza pra gente de algo, é porque talvez ela não teve o estalo ali, né? A percepção. Mas quando vem esse choro, essa conexão, tipo, de alegria, de algo preenchido dentro, cara, esse é o caminho. Eu tô indo no caminho certo. É por aí que eu preciso ir, né? E a gente não olha. Então, por isso que a gente vai trazer mais aqui para vocês sobre o feminino, o autoconhecimento, né? Porque a gente. Feminino é só para mulheres? Não! Todo mundo tem o feminino e o masculino dentro, né? A gente é 50% masculino e 50% feminino. Mas a gente vê que talvez a nossa sociedade colocou muito masculino para fora, né? Tem que agir, tipo, a mulher tem que ocupar um lugar. Será que ela tem que ocupar um lugar, né? Peraí, deixa eu me alinhar. Eu posso fazer isso de forma assim, tem hora que você vai ter que trazer o masculino? Vai, é o que eu falei, a gente tá o tempo todo oscilando, assim, mas se eu fizer dessa forma, eu vou trazer no masculino? Talvez nessa área eu preciso do masculino, né? E a gente falando, né, oscilando entre uma e outra aqui, né, eu falando de Ares, e nananã, e isso também não é o masculino, né? Não significa essa forma, talvez, mais grossa de falar, é o masculino, né? Não é. Isso é minha essência, esse é o meu jeito. Então, assim, a gente precisa conhecer a fundo a respeito disso, o que que é o feminino realmente. O que que é, né? O feminino é a intuição, né? É aquela vozinha que fala, né? Quando a mulher fala assim, né? Muitos falam, quando a mulher fala algo pro marido, não vai lá fazer. Ele vai lá e faz. Aí dá ruim. Então, assim, eu te falei, te avisei. Então, assim, é isso, mas o homem também tem isso, né? É preciso só aguçar, afinar, é como se fosse um rádio mesmo, sintonizar na frequência certa. A gente precisa só, opa, deixa eu me conhecer, deixa eu sintonizar ali quais são os meus canais que eu preciso trazer. E perceber, esse momento eu preciso disso, esse momento eu preciso dessa, esse momento eu preciso dessa frequência, né? A gente sempre precisa fazer isso. Gente, já são 10h25. Pois é, Nossa eu tava live pensando nisso. hoje rendeu. Mas é porque a gente é assim, né? Vai batendo papo, a gente gosta de bater papo mesmo, só vai, né? Aí o horário vai passando. Vai fazer igual live de adolescente, né? Abre e deixa lá rodando. Deixa lá. Pra quê? Pra que desligar, né? Vamos conversar aqui. Você vê como é que a gente tem assunto. Qualquer hora a gente precisa abrir uma live, a hora que a gente vai decidir o tema. Deixa aberto, deixa rolar. E vocês vão ver o que é coisa que a gente fala. O que é percepções que a gente traz para vocês. Mas é isso, gente. Gratidão a todos por ficar. Toda quarta, às 9h06 da manhã, estamos aqui e vocês são muito importantes pra gente, tá? Fiquem com Deus, um beijo e bom restinho de semana. Um beijo, fiquem com Deus, né? Deus abençoe o resto da semana de vocês.
precisando, é só mandar um direct e entre para o nosso grupo de WhatsApp, que lá também tem alguns conteúdos exclusivos para quem está dentro do grupo. Combinado? Um Beijo. beijo. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.